cerca de 3 anos, eu contei a história de um jovem pastor baiano que tinha um hábito incomum: roubar carros após os cultos. Esse vídeo deu muito o que falar. Fomos criticados, elogiados, ameaçados de todas as formas. Mas independente de tudo, não voltamos atrás no que dissemos. Mataram um homem que preocupava-se com reciclagem de vidas. Pastor Mário Salles era um homem de Deus, era um menino crente, comprometido com Deus e com a sua palavra. Meus amigos, neste vídeo de hoje nós vamos mostrar para você um pastor conferencista considerado um dos maiores conferencistas do estado da Bahia, por nome de Mário Salles, que foi completamente alvejado a tiros pela polícia militar do estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana. Ele que pregava de uma forma muito poderosa, um avivalista, um homem completamente pentecostal, que era convidado por muitas igrejas para levar a palavra de Deus, respeitado e defendido por alguns pregadores famosos, como por exemplo pastor Abílio Santana e pastor Marcos Feliciano, e entre outros pregadores que o conhecia e gostava da maneira que ele se expressava pregando a palavra de Deus. Esse tão jovem conferencista pregador por nome de Mário Salles foi completamente morto pela polícia, e a informação que temos é que ele, após pregar as suas palavras nas igrejas evangélicas, após terminar as suas pregações nas igrejas, ele saía para roubar veículo. Esta é a informação que nós temos deste vídeo, tá? Nós vamos seguir esta matéria e vamos mostrar para você a matéria completa, porque a pergunta que não se cala é: será que um pastor tão conceituado e tão renomado, considerado um dos maiores conferencistas do estado da Bahia, será que este homem tinha mesmo envolvimento com a assaltante de carro? Será que ele também assaltava carros? E será que ele estava armado no dia em que foram trocar tiro com a polícia? Esta é a pergunta que não quer se calar, porque muitos pastores entraram em protesto e manifestação para defender a causa do pastor Mário Salles, para dizer que o pastor Mário Salles não era bandido. O pastor Abílio Santana até fez uma manifestação em Salvador para tentar controlar a situação, dizendo que o pastor Mário Salles não tinha nenhum tipo de envolvimento, mas o delegado de polícia do caso afirmou, dizendo que ele era ladrão de carro. Fica comigo até o final deste vídeo, porque a matéria está completa, trazendo toda a história, todas as informações. A matéria está recheada de informações. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora. Mas antes, eu só vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e fazer aqui embaixo o seu comentário. Será que o pastor Mário Salles era assaltante de carro, ou será que ele estava na hora errada e no momento errado? Dito essas coisas, let's go, vamos embora para a matéria de hoje, vamos lá. Pessoas que se dizem da família de Mário Salles me procuraram e disseram que estariam me processando, pois Mário Salles não estava aqui para se defender, mas elas sim. Porém, não se trata de defesa ou ataque, e sim da verdade. E apenas ela pode libertar as pessoas. Não se pode servir a dois senhores. E Mário Salles não servia a dois senhores. Servia aos prazeres desse mundo. Analisando a postura dos familiares e amigos, que até hoje defendem a memória de Mário Salles, mas temos que reconhecer o ministério de Mário Salles, né? Do dia que ele morreu, que foi um dia que eu fiquei muito triste, né? Até os dias de hoje, naquela época não existiu, e até hoje ainda não existe. Eu não sei se mais lá na frente Deus vai levantar alguém que pregasse como Mário Salles. Oi pessoal, aqui quem vos fala é o pastor Maicon Cruz, vosso amigo em Cristo. Deus abençoe a todos. Todo pregador, todo pastor, ele tem os seus livros, né? Uma frase do pastor e saudoso pastor Mário Salles, não tive o privilégio de conhecê-lo. Ele faleceu no ano de 2013, né? E até então era só o contato da visibilidade das suas pregações. E esse homem deixou um legado de grandes mensagens, né?
porque eu vou mostrar para vocês uma das maiores referências. Achei um vídeo dele sensacional e eu quero apresentar e mostrar aqui para vocês. Para mim ele é um exemplo. Ele já dorme no Senhor, mas foi um jovem. Para mim é um fenômeno dentro dessa questão do desenvolvimento da retórica, da homilética, e eu quero apresentar para vocês porque como é lindo ver alguém que sabe falar. Para mim, a nossa geração precisa dele. Não fico mais tão surpreso quanto fiquei na época que conheci essa história de um pastor que roubava carros, pois toda irresponsabilidade ela é patrocinada por alguém. Essa igreja que ainda hoje tenta proteger a memória de Mário Salles é como aquela mãe que, ao saber do delito do filho, o esconde em sua casa ou até o envia para o interior, em outra cidade, para que este não venha pagar por seus crimes. Ela está criando um bandido. A igreja evangélica brasileira hoje cria bandidos. Por mais que a família sinta a dor da partida de seu ente querido, deve compreender que quando Mário Salles escolheu tal caminho, tais consequências eram possíveis, e ele tinha conhecimento disso. Hoje, quero revisitar este vídeo e acrescentar algumas informações. Às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito a Deus e morreu. Depois que ele morreu, ressuscitou. Em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Contaremos a história do jovem pregador itinerante Mário Salles, que nasceu em 1989 no estado da Bahia. Ainda na adolescência se converteu à Igreja Assembleia de Deus, onde iniciou suas pregações. eu vou perguntar de quem você é, você fecha a mão, dá um soco no ar e diz de Cristo. Vamos lá? Eloquente, o jovem ganhava cada vez mais espaço nas agendas de todo o país. Muitos o apontavam como uma grande promessa para o movimento pentecostal. Neste vídeo gravado na tarde de sua morte, ele aparece brincando de lutinha com Josivan, também evangelista, morto junto de Mário. No final do ano de 2013, a polícia finalmente concluiria as investigações a respeito de uma gangue de ladrões de carros que atuava em Salvador e Feira de Santana. Houve um cerco policial, mas os elementos demonstraram grande resistência e dispararam contra as viaturas. Os policiais não queriam revidar, mas se viram sem escolha. Os policiais os perseguiram e, ao revidar, não erraram. A ação resultou na morte de todos os integrantes da quadrilha de ladrões de carro, entre eles o pastor
Mário Salles e o cantor que o acompanhava, Geisivan Cristiano. Durante aqui, Feira de Santana, informação de homens trocam com policiais e socorro sendo prestado por policiais civis aqui. Portanto, a ação da Polícia Civil de Feira de Santana, Delegacia Roubos e Furto, informação de assaltantes a carro, trocaram tiros com os policiais e acabaram morrendo na BR-324. Esse flagrante no Hospital Geral Clériston Andrade. Flagrante Feira de Santana, mais um socorrido aqui nesse flagrante. Hospital Geral Clériston Andrade. Infelizmente, não é a intenção da polícia nunca ferir ninguém, mas eles têm que salvaguardar as vidas deles. Os policiais acabaram revidando os disparos e os bandidos foram vitimados. 4 elementos estão feridos gravemente, 2 fugiram ainda. Era uma quadrilha liderada pelo indivíduo conhecido como Rabicó e envolvido em diversos homicídios, roubo de veículos. Era uma quadrilha fortemente armada, disparou com os policiais, a gente apenas deu socorro. É a investigação da Coordenadoria de Polícia e eu espero que o Dr. Ricardo dê maiores informações. Os pastores da Bahia, em vez de usarem a história para exemplificar que não se pode agradar 2 senhores, manipularam as pessoas, como sempre fazem, com sensacionalismo barato e fizeram passeatas de paz pedindo justiça. Então isso é uma mentira, uma calúnia, na verdade, e nós vamos apoiar a família a entrar com uma ação contra a Polícia de Feira de Santana, contra o Estado, né, e contra a Polícia Militar. O meu objetivo é que o Brasil saiba que quem morreu não foi um bandido, muito pelo contrário, mataram um homem de caráter. Mataram um homem que preocupava-se com reciclagem de vidas. Pastor Mário Salles era um homem de Deus, era um menino crente, comprometido com Deus e com a sua palavra. Durante todas as manifestações, foi repetido que Mário Salles estava no lugar errado, na hora errada. Daí o porquê que ele está evangelizando 2 dos elementos que foram alvejados. Daí o porquê que ele está lá, porque ele era pai na fé, porque segundo consta, há 8 dias antes dessa desgraça, dessa catástrofe, desse massacre acontecer, ele tinha evangelizado esses 2 elementos e há cerca de 8 dias eles agora eram evangélicos, salvo, e infelizmente metralharam esses 2 ex-bandidos e infelizmente o pastor Mário Salles estava próximo e também foi alvejado, segundo consta, a queima-roupa. E a única coisa que nós queremos é que tomem conhecimento que nos autos não consta que ele era bandido. Descia e subia em aviões, era pregando em lugar, saindo, já se preparando para estar em uma outra igreja pregando a palavra de Deus. Mário Salles nunca teve antecedente. Mário Salles nunca foi envolvido com coisas erradas. Como é que fica o coração de mãe no momento desse? Com muita saudade, filho. É muita saudade. Meu filho era um pregador da palavra de Deus, um pastor. Meu filho rodava o país inteiro. Quando estava na Bahia, a primeira pessoa que ele lembrava, ele dizia: minha velha, tô indo aí, minha velha, pra te pegar, pra gente sair. Arruma os meninos aí, mãe, arruma aí os meninos. Irmão, era um filho amável. É muita saudade. Confidente. Estava sempre me confidenciando com ele, onde ele estava, irmão. Eu ligava para ele, ele dizia: Véia, tu tá triste. E ali Deus usava poderosamente para mim. Acalma, véia, acalma. Você tá bem, véia? Era um filho amável, filho, um filho amável. Nunca teve antecedente nenhum. Nunca teve problema com justiça, nada. Criei, sim, com muita dificuldade. Ele dedicou a vida dele para servir ao Senhor. A arma de Mário Salles era uma Bíblia. Mário Salles era um filho exemplar, nunca me deu trabalho.
Era um menino amável, amável. Ganhava alma por esse país inteiro. E de repente a vida do meu filho foi cortada. Ele fazia, filho, 25 anos. No outro dia tinha conversado comigo: Véia, tô indo aí pra gente assar uma carne. E de repente a vida do meu filho, os sonhos do meu filho foi interrompido. O que a senhora espera agora? Eu espero justiça. Eu espero que a lei, quem estiver me ouvindo, a presidente, quem seja, Marcos Feliciano, quem seja, me ajude. Eu preciso da inocência do meu filho. A imagem do meu filho limpa como ela é. Mas e Geisivan também estava no lugar errado, na hora errada? Olá, estamos aqui com o pastor Roberto, né? É tio de Geisivan, né? Isso. Está aqui também nesse protesto. Queremos conhecer também um pouquinho de Geisivan. Quem era Geisivan, pastor? Geisivan, ele era um menino muito jovem, que nasceu em um lar evangélico, teve a sua adolescência trabalhando com produtos importados do Paraguai, né? E na sua adolescência reatou a sua vida com Deus e passou a ser um pregador do evangelho. Então são amigos, né? O pastor Mário Salles com Geisivan, eles são amigos? Isso, eles são amigos, que é porque eles são amigos de caminhada, né? O Mário Salles era um pastor muito conhecido e muitas das vezes não podia atender a sua agenda, que era grande também, e Geisivan era um dos seus contribuintes, né? Às vezes ele tinha 2 convites, ele ia em um, Geisivan ia em outro, e assim eles estavam servindo a igreja, né? Com o seu talento que ele tinha. Não seria coincidência demais 2 pessoas estarem no mesmo lugar, na hora errada e no lugar errado? No entanto, como fazer pessoas que aniquilaram sua capacidade de pensamento, mesmo diante dos fatos, analisarem tamanha coincidência? E o pastor Mário Salles era um homem de Deus e que lutava para encontrar os jovens e recuperarmos para levar no reino dos céus. Então queremos justiça, justiça, justiça. Obrigada. Queremos esse polícia afastado, queremos ele fora da corporação. Lugar de bandido é na cadeia e o pastor Mário Salles não é bandido. Bandido foi quem tirou a vida dele. Nós queremos justiça, Na verdade, nós estamos aqui protestando contra essa polícia despreparada, a polícia baiana, a polícia despreparada, a qual alvejou, o povo evangélico está alvejado no peito por levar um homem de Deus, um homem que tem princípios bíblicos, foi criado em uma família evangélica que pregava os drogados, tirar os alcoólatras, os drogados do mundo do crime. Hoje a polícia baiana alvejou o povo evangélico e nós queremos justiça. Governador Jacques Wagner, procuramos justiça para que você venha ver uma polícia despreparada, a qual o povo evangélico está na rua protestando. O povo evangélico não é um povo vagabundo, não é um povo ladrão. O deputado Marcos Feliciano foi solicitado via internet e vários telefonemas a vir a Salvador e, consequentemente, à Feira de Santana para cobrar das autoridades uma explicação desta abordagem, desta ação policial desastrosa. Felícia, que não é bobo, não foi, mas mandou o seu assessor, o Bauer. O gabinete do deputado federal Marcos Feliciano Thalma Bauer veio à Feira de Santana com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias para acompanhar as investigações sobre a morte do pastor Gilmário Salles Lima, 24 anos, e do evangelista Geisivan Cristiano Dias. Como existe o senhor aqui em Feira de Santana? Por ordem do deputado Marcos Feliciano, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a gente veio colher subsídios aqui com as autoridades de Feira de Santana para a gente ajudar a apurar também os fatos que aconteceram com os pastores aqui. E o pastor Marcos Feliciano está preocupado. A Comissão dos Direitos Humanos talvez virá uma comissão de deputados aqui, mas eu vim só fazer um preâmbulo e ver como é que... É importante fazer um comentário aqui a respeito do Bauer. Cara, o Bauer é um cara que eu quero muito que ele lance um livro um dia. Saiu convencido de que... assim, olha, quando eu morrer você publica, porque esse cara deve ter história pra contar demais, meu. O cara tá em todas. Se você não viu o Bauer, é porque ele passou escondidinho assim, ó, mas ele tá em todas, meu. Sou seu fã, Bauer. Após uma reunião com o delegado envolvido, Bauer saiu convencido de que, de fato, os pastores executados viviam uma vida dupla. Depois, Thalma, o que o senhor apurou aqui junto ao delegado Ricardo Blanco? Nos deu cópia dos autos. Nós apuramos que a polícia está agindo com rigor para esclarecer realmente os fatos.
muita coisa estranha assim no sentido do envolvimento de quem estava nos carros, mas está sendo apurado com todo rigor que a polícia... De fato, o pastor Mário Salles, ele fazia parte do grupo, o senhor apurou isso? Não, nós só tivemos uma conversa, não vim aqui para apurar, você entendeu? Agora, ele estava dentro do carro, está sendo apurado para ver até onde ia o envolvimento dele, mas que ele estava dentro do carro, estava. A polícia está apurando com rigor e com isenção. Agora, cada um fala uma coisa, aqui eu vim saber o que está dentro dos autos. Declaração da mãe, declaração de outras vítimas, dos elementos que estavam com ele, você entendeu? E a respeito do carro que ele comprou por R$14 mil, o Peugeot? Então, o carro é um carro roubado, um carro adulterado. Pode ser que ele não soubesse, mas uma pessoa de mediana inteligência tem que ter cautela para comprar um carro, entendeu? E a pessoa que ele estava andando, pregando com ele e tal, é uma pessoa que já tinha um passado e está reconhecido no roubo. Então, talvez até por displicência, ele terminou se envolvendo nisso aí. Tenho certeza que ele, por ser um homem de Deus, não tinha essa índole, mas por uma displicência, por confiar nas pessoas, por ele ter sido vítima e por ter morrido, com certeza ele estava na hora errada com as pessoas erradas. Você entendeu? Ele estava a polícia estava numa investigação, inclusive uma investigação ainda sigilosa, porque tem um desdobramento, você entendeu? O que o delegado nos apresentou até agora, eu posso fazer um relatório bem circunstanciado para o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Contudo, as palavras do delegado não deixaram dúvidas. Nós atendemos a Comissão de Direitos Humanos e passamos para ele toda a investigação, tudo que está sendo apurado até o momento. O que foi apurado até o momento e o que ele falou para o senhor durante essa conversa hoje à tarde? Saiu convencido do que está sendo apurado, confiante no trabalho da polícia. O pastor Mário Salles, de fato, o que ele participa nesse grupo com esses homens, doutor? Ele participava da quadrilha roubando também os veículos. O veículo Peugeot e o veículo Punto, todos os dois roubados e adulterados. Nenhuma dúvida do trabalho da polícia de Feira de Santana para a sua espada? Não, nenhuma dúvida. Acho que não só a comissão, também como os pastores que estiveram aqui, inclusive o representante, o vereador, saiu convencido do trabalho da polícia. E em lugar dos pertences dele, plantaram drogas, plantaram armas e agora estão sugerindo que ele é um criminoso. Quando na verdade todos nós sabemos que ele é um dos maiores pregadores do evangelho dessa Bahia. O homem que você acabou de ver defendendo Mário Salles, pouco tempo depois, segundo o inquérito policial, se envolveu com dívidas de drogas em Salvador, onde era pastor, e foi executado num terreno baldio. Repare como o mundo dá voltas. Primeiro, eu quero que você preste atenção na suposta defesa desse suposto pastor chamado Henrique Braga. Ele vai tentar defender o pastor Álvaro Gramacho, cheirador de cocaína em cima do altar, e Mário Salles, integrante de uma quadrilha de furtos de carro. Digo com temor e tremor, não me acho antiético. Álvaro Gramacho, um dos maiores pregadores do Brasil. Aquilo que Denilson Lima prega hoje sobre escatologia, aprendeu ao lado de Álvaro Gramacho. Fui amigo, sentei junto, comi junto. O diabo conseguiu ceifar por causa de uma dívida de droga. Mário Salles estava no lugar errado, na hora errada. Eu não vou falar de quem está cheirando cocaína e dizendo que está se tratando, não. Estou falando da nossa casa, aqui da Bahia. Tomou um tiro no peito, morreu com os braços levantados, porque estava dentro de um carro que tinha sido roubado e não sabia que estava dentro de um carro com sinistro. Mas morreu embocado de crente, curtindo, compartilhando. Além de não conseguir defender, mesmo ali com as suas palavras, reparou na logo? Exatamente, na TV Shalom. Agora, olha o que esse cara falou ao longo dessa mensagem. TV Shalom. O texto diz que ao prender um judeu, os judeus estavam se alegrando. E aqui vai doer, mas me ama. Você sabe por que eu disse para você se inscrever na TV Shalom? Porque o buchicho gospel não presta. O fuxico gospel
é maligno. Dobre atenção. Você sabe quem se alegrou com a prisão de um judeu pela mão de um romano? Judeu. Você sabia que tem pregador que se alegra com a queda de pregador? Quem compartilha essas podridões não é quem é do mundo, não. É quem está na igreja frustrado. Meus amigos, tá aí a matéria na íntegra, né? O que deu para entender perfeitamente. Até o presente momento, até o dia de hoje, muitos anos se passaram e o vídeo está sendo ressuscitado agora a respeito do pastor Mário Salles. Não sabe-se da verdade, se ele tinha mesmo envolvimento, porque ninguém sabe o que ele estava fazendo ali. Segundo o próprio pastor Abílio Santana afirmou no vídeo, disse que ele tinha comprado um carro que estava completamente adulterado, um Peugeot, que ele pagou 14 mil reais. O Abílio Santana disse que ele estava ali evangelizando os dois bandidos que estavam no carro. Será mesmo que o pastor Mário Salles estava pregando a palavra de Deus para esses dois bandidos? Até o momento, ninguém sabe da verdade. O único que sabe da verdade é somente o próprio Deus. Mas muitas pessoas ficam a se perguntar, por que será que o pastor Mário Salles foi juntamente dentro de um carro com assaltantes armados? Aí está um perigo muito grande, porque qualquer um de nós que se envolver com bandidos e a polícia chegar para fazer um tipo de enquadro, se você tiver com tais bandidos, você vai acabar sendo preso com ele, porque a polícia não quer saber se você não é bandido, se você é pastor. O que a polícia quer saber é que você está junto com o bandido, e se você está junto com o bandido, você se torna comparsa desses bandidos. Isso foi o que aconteceu com o pastor Mário Salles. O que muitas pessoas estão dizendo é que ele estava na hora errada e no momento errado, e onde foram trocar tiro com a polícia e ele perdeu completamente a sua vida de uma maneira trágica pela polícia militar do estado da Bahia. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Essa foi as informações que eu quis trazer aqui para vocês, para mostrar para você que um pastor que estava pregando a palavra de Deus foi completamente tido como um ladrão de carro. Muitas pessoas dizem que após ele pregar, ele saía para roubar carro. Não se sabe da verdade, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês esta matéria completa a todos os senhores, tá bom? Muito obrigado, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Ative o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade do que anda acontecendo por aqui, tá bom? Eu sou Josimar Santos, nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar todos vocês novamente no próximo vídeo. Fui!